Tá voando aqui. Ontem, quarta-feira, aula de geografia, né? Toda quarta tem uma aula de geografia aqui. Por quê, minha querida? Essa semana eu tive uma aula de história na segunda. Terça a gente não se encontra. Quarta a gente tem geografia. Hoje tem produção e amanhã tem geografia e história. É porque eu não pude participar, porque não me aceitaram. Estranho. Às vezes nem aparece pro Roberto, às vezes o problema, na verdade, eu não vou nem saber explicar muito bem o problema, mas enfim. Bom, vou fazer aqui a. Não, aqui não. Eu não participei da metade da. Mas foi o Meet que tirou você, foi? Ou você saiu e quando voltou não pôde entrar? Bom, vamos. É porque o áudio estava ruim, eu saí. Ah, você saiu para voltar depois e não pôde voltar, né? Entendi. Bom, vou. Mas assim, eu não vou saber explicar o problema, por que que isso aconteceu, nem o que fazer quando isso acontecer, né? Felizmente, eu não vou saber lhe responder essas questões. Sobre a redação, pessoal, eu notei nessa turma aqui um problema que, pois é, eu não vou saber responder, minha querida. Eu notei nessa turma aqui um problema. Eu vou classificar como problema, que é as notas foram mais baixas. Não falei nada em nota, não. Mas assim, um problema, como é que eu posso explicar para vocês? Da seguinte maneira, vamos lá. Com relação ao conteúdo, foi bom, tá? Vocês desenvolveram bem a argumentação da maioria, tá? Da grande maioria. Com relação à ortografia, teve uma melhora significativa do começo do ano para cá, certo? Peraí, colocar alguma coisa aqui. Assim, mas como foram as notas? As notas foram razoáveis, do razoável para cima, tá? O que é que eu ia falando? Ah, sim. Teve uma melhora significativa na ortografia, na pontuação, na acentuação, na compreensão do tema, tá certo? No desenvolvimento dos argumentos. Mas daqui para frente, né, da argumentação para frente, eu notei o seguinte, que vocês estavam com uma certa dificuldade de fazer o texto, porque vocês pensavam na redação como um todo, já no rascunho, tá certo? Só que aí a gente tem umas coisas a conversar, porque o rascunho, né, e eu vou dar o meu exemplo, juntamente com o conteúdo, tá? No rascunho a gente tem uma coisinha para a gente se atentar, tá certo? É que, por exemplo, falando de mim, o rascunho, eu não dou máxima atenção para regras gramaticais, para ortografia. Isso no rascunho, tá? Eu não dou 100% de atenção para isso. Como assim, professor? No rascunho, o senhor não procura escrever correto? Não, não é bem assim. É que a minha preocupação maior, algo em torno de 80%, é o conteúdo, é o desenvolver a minha argumentação. Porque, para pensar, ó, se o conteúdo estiver bem trabalhado no rascunho, eu posso fazer a correção ortográfica quando eu sair do rascunho para a folha de redação.
né? Eu posso fazer isso. Então, eu vou meio que me concentrar mais no conteúdo, na apresentação do tema, no desenvolvimento, na argumentação um e 2 se for o caso, e na conclusão. E quando eu for passar da folha de rascunho para a folha de redação, é que eu vou ter essa preocupação, essa atenção maior com pontuação, com acentuação, certo? Com ortografia, esse tipo de coisa, com vírgula no canto certo, no momento certo, na hora certa. Também nem vírgula de mais, nem vírgula de menos, tá? Muita gente pensa que colocar vírgula a todo instante deixa o seu texto mais bonito. Mas tem alguns casos que parece que você está falando assim. Tá vendo? Fica muito esquisito. Vírgula a todo instante. Tem casos que é necessário, tem casos que são muito bem colocadas. Mas a vírgula é uma coisa bem, isso vai ser engraçado de dizer, bem pontual. Ela nem é para existir em excesso, nem é para estar em déficit, tá? Nem de mais, nem de menos. O ideal. Vou pegar aqui um documento aqui. Antes de mais nada, deixa eu fazer logo a frequência, tá? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro aluninhos só, né? No caso, dia 29, né? É o Ângelo, o Guilherme, a Yasmin e a Isabelle. Pronto. Chegar mais alguém, ok, né? Bom, deixa eu fazer aqui uma apresentação aqui. Bom, vamos lá. Que é o seguinte, pessoal, que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro passo para fazer uma boa redação. No caso, peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto, aqui vai ser melhor. Já vou reapresentar, tá bem? O primeiro passo para a gente fazer uma boa redação é que você, nesse caso, na nossa próxima redação vai ser um pouquinho diferente, tá? Ler e reler o tema e os textos motivadores. Eu vou colocar mais textos motivadores para vocês, tá bem? Que vai ser que é fundamental que você leia e que você entenda, tá bom? Não apenas que você leia, mas que você leia e que você entenda o que é que está acontecendo ali, o que é que está se passando naquele texto. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Não, não funciona aqui. Esse negócio para dar errado. Ficou 100% agora. A leitura atenta vai evitar que você cometa um dos maiores erros, né? Que você fuja do tema. Fugir do tema que pode te dar um zero. E ninguém quer isso, né? Não é um zero que a gente procura. A dica aqui, basicamente, é a seguinte. Antes de mais nada, que vocês foquem no problema, para que vocês venham a sugerir uma intervenção, tá? Professor, qual é a diferença de intervenção na redação
para soluções. Alguém sabe me informar? A diferença de intervenção e soluções? Quem sabe me informar? A diferença na redação. Qual é a diferença entre possíveis soluções, né, e uma proposta de intervenção? De acordo com o que eu expliquei para vocês, o que é uma proposta de intervenção e o que é uma solução? 3 pontos agora para para quem responder essa pergunta. 3 pontos, pode ter certeza. Eu abro o diário aqui e coloco os 3 pontos para vocês verem. Pode repetir a pergunta, professor? A diferença, de acordo com o que eu falei, a diferença entre proposta de intervenção e solução. Bom, vamos lá. A proposta de intervenção, como eu havia dito para vocês, é o seguinte: é algo que pode diminuir o problema, tá? É algo que vai minimizar aquele problema. A solução é algo absoluto, também vai resolver de vez. Porém, os problemas, Professor, professor, deixa eu colocar aqui o fone, porque o meu microfone vai interferir na fala. Peraí, pode falar. eu tinha botado aqui no chat. Ixi, peraí, botão errado. Nossa, Carlos, presta atenção, peraí. Acho que a solução é algo mais concreto para o projeto, então, uma possível ideia que pode funcionar. No caso, a intervenção ela funciona de fato, tá? Só que no sentido de ela diminuir o problema, tá certo? E na conclusão, o seu texto, a solução, portanto, deve estar de acordo. Pera aí, Isabel, tu não pegou isso do Google não, né? E a proposta de intervenção é tipo alguma possível ideia. Tá quase correto, ô Yasmin. É mais para isso que eu falei. A proposta de intervenção ela é algo que funciona, mas no sentido de minimizar o problema, tá bem? Por exemplo, pegar aqui uma coisa bem recorrente. Depois a gente fala isso aí, tá bom? Tá bem. Depois você me chame no WhatsApp. Me perdi aqui. É. Ah, lei seca era o exemplo que eu ia falar. É o seguinte: uma proposta de intervenção, endurecer as leis, certo? Endurecer as leis seria uma proposta de intervenção. Por quê? Porque, olha, tem lei dizendo que é proibido, que é crime, aliás, você roubar. Mas isso não resolveu o problema de uma vez por todas, né? Diminuiu. Tem gente que não rouba porque sabe que pode ir para cadeia. Tem gente que não trafica porque sabe que pode ir para cadeia. Tem gente que não mata porque sabe que pode ir para cadeia. Mas esses problemas, roubo, tráfico e assassinato, não foram solucionados por conta da existência de leis, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pena de 25 anos para quem for pego dirigindo alcoolizado. Isso não vai resolver o problema, né? Vai diminuir. Agora, por exemplo, uma coisa que iria resolver o problema de vez, fechar as fábricas de bebida alcoólica e proibir a venda de bebida alcoólica no Brasil. Ia resolver o problema, professor? Ia, claro. Porque se não tem bebida alcoólica, como é que vão dirigir alcoolizados? Mas espera aí, esse problema respeita todo mundo? E quanto aos funcionários, a economia no Brasil, que depende
esse comércio, não é uma solução viável, né? Parece que não tem como executar isso, não tem como colocar essa proposta em prática, porque não dá, né? Então, endurecer as leis é a proposta de intervenção, vai diminuir, tá? Mas não vai solucionar. Essa que é a grande questão. Quando você foca no problema e pensa na intervenção, você começa a pensar numa possível solução. A solução, a gente tem problemas que a gente vai resolver com soluções? Tem problemas que a gente vai resolver com soluções. Agora, outros são muito delicados para a gente resolver assim do nada, né? Foque primeiro no problema. Opa, peraí. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Tirar aqui também. Pronto. Foque no problema. Depois, atenção para as causas indicadas para o problema, né? Tem algumas perguntas que você vai se fazer e se responder, para que com seus argumentos você apresente proposta de intervenção e possíveis soluções, tá certo? A redação, né? A estrutura, vocês já sabem, e não é de hoje, né? Ela tem introdução, que é a apresentação do tema, a abordagem, o seu ponto de vista, o desenvolvimento, que é o local, aliás, onde você vai colocar os seus argumentos, é o local onde você vai colocar informações, dados, estatísticas, pesquisas, citações, opiniões, etc. E na conclusão é onde você vai fazer a retomada de tudo que foi dito acima, certo? Aqui, peraí, muito grande. Aqui e aqui. E vai apresentar a proposta de intervenção. Lembrando, né? Tem redações nota 1000 com 3 parágrafos? Tem redações nota 1000 com 3 parágrafos. 1, 2, 3. Mas você fazendo aqui 2 parágrafos de desenvolvimento, você tem mais chances de desenvolver argumentos fortes, consistentes, robustos, mais difíceis de serem derrubados, tá certo? Com a oportunidade de serem melhor trabalhados. Tem também o seguinte, responder algumas questões aqui que eu deixei para vocês, para tirar uma nota máxima, né, o máximo possível na redação. Primeiro, você olha para o tema e diz qual é o problema. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um tema aqui interessante. Violência doméstica. Violência doméstica é problema? Qual é o problema aí na violência doméstica? Você vai se responder, né? Você responde aqui. Isso aqui eu estou falando, pessoal, de um projeto de texto, tá certo? Eu não estou falando nem de rascunho, não. Eu estou falando de ideias que você, no nosso caso aqui de aulas online, que você vai colocar essas ideias numa folha, tá? Você vai anotar essas ideias e você vai deixá-las prontas para você fazer o seu rascunho e do rascunho para a folha de redação, tá bem? Isso aqui é um projeto de texto. Ixi, Maria, cadê o negócio aqui? Peraí, tá aqui. Me respondo qual é o problema, né? E por que se trata de um problema. É um problema porque em decorrência disso, tais coisas acontecem. Pronto, resolveu. Né? Quais as causas do problema? Esse problema deriva do fato de... Você já respondeu, né? Tem alguma solução? Alguma intervenção também, no caso? Você diz aqui logo, a solução é essa e tal. Como e por que colocar tal solução em prática? Aqui a gente entra naquele negócio que eu falei para vocês. Já falei para vocês, aliás. Eu vou pensar numa ação, tá? Ação, num agente, num meio e numa finalidade. A ação aqui, né, seria o que fazer, né? Qual é a ação para resolver o problema. Deixa eu tirar daqui porque eu estou vendo que atrapalha vocês aqui. Deixa eu tirar daqui. Pronto, deixa eu deixar aqui do lado aqui. Pronto. Ação, agente, meio e finalidade. Isso aqui eu estou falando da proposta de intervenção, tá certo? Isso aqui é a proposta de intervenção. A ação é o quê? É o que vai ser feito
intervenção. O que é que vai ser feito para solucionar esse problema? O agente é quem vai fazer essa ação, tá? O meio é por onde o agente vai executar essa ação, e a finalidade nada mais é do porquê de o agente, ou melhor, porquê de o agente utilizar esse meio para realizar essa ação, tá certo? Vamos lá. A ação é o que eu vou fazer para solucionar o problema. O agente, ou melhor, a ação é o que vai ser feito para solucionar o problema. O agente é quem vai executar essa ação. O meio é por onde o agente vai executar essa ação. E a finalidade é o porquê de esse agente, utilizando esse meio, vai executar essa ação, tá certo? Aí você já pensa, por exemplo, no governo, né? O governo é o pai de quase todas as soluções dos problemas apresentados nos temas de redação. Governo é o agente. A ação quem vai dizer é você. A ação que o governo vai executar. O meio pode ser lei, pode ser escolas. A finalidade é o porquê. Porque vai, a princípio, solucionar esse problema. Até aqui vocês entenderam? Eu acho que essa parte foi complicada. Todo mundo entendeu isso aqui? Ou ficou alguma dúvida? Gente, não se preocupe não que eu vou colocar isso aqui no sala de aula, tá certo? Não é péssimo que isso, mas ok. Peraí. Dois, como assim? Ah, tá. Todo mundo entendeu? Eu tô aparecendo aqui por acaso. Ok. Todo mundo entendeu essa parte aqui, né, pessoal? Eu tô apresentando. Bom, ninguém respondeu pra entender aqui. Sim. As respostas, deixa eu ver aqui se tá atualizado. As respostas dessas 6 perguntas orientam a produção da redação. Uma vez respondidas essas questões, elabore um projeto de texto. Olha, é isso aqui que eu estou falando, projeto de texto. Isso aqui nem é rascunho, nem é a redação na folha oficial. Aqui é projeto de texto. É você me dizer o que é que você quer, sobre o que você vai escrever, como que você vai escrever, quais são essas informações pertinentes. Você anota tudo isso, tá certo? Como é que a gente faz, né? Depois de anotar essas ideias... Ah, meu Deus, eu esqueci de digitar outras coisas aqui, mas tudo bem. Depois de anotar, né? Tome cuidado para escolher uma tese que você conheça, né? Você não pode ter argumentos aí que você desconheça. Você tem que falar sobre aquilo que você conhece. Por isso que é importante, no caso de vocês, de aula online, que vocês pesquisem bastante. No caso de aula presencial, que vocês leiam atentamente os textos motivadores, certo? E depois disso a gente começa a colocar a mão na massa. O foco do rascunho, como eu disse para vocês, é conteúdo, tá? O foco do rascunho é conteúdo. Nem tanto assim a gramática e a ortografia, tá certo? Essa correção você pode fazer na hora de passar a limpo. Aqui você vai se atentar ao conteúdo, seus argumentos, suas informações, tá? O que é que você vai dizer ali para defender, tá? Defender, a sua tese. O que é que você vai dizer ali de valor robusto, com muita desenvoltura para defender o seu texto? É isso aqui que você deve se preocupar na maior parte do rascunho, tá? 90% do rascunho eu faço me preocupando com o conteúdo. A gramática, a ortografia, se a acentuação está certa ou está errada, isso aí eu vejo depois que o conteúdo está completo, né? Apresentei o tema, né, bonitinho, dei ali o argumento 1, 2, dei a proposta de intervenção, pronto.
Ali eu já tenho no mínimo uns 6 pontos garantidos, né? Por causa da competência. 6? Nada, eu tenho 8 pontos garantidos, se eu tiver feito tudo direitinho. Competência 5, né? Proposta de intervenção que respeite direitos humanos, pronto, 2 pontos. Competência 4, demonstrei conhecimento dos mecanismos linguísticos, ok. Competência 3 e 2, compreensão do tema e desenvolvimento do tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, ou seja, escrevi em parágrafo. Selecionei informações, relacionei fatos e opiniões, coloquei ali no texto. E a competência 1, eu vou aqui dar uma lapidada na hora de passar a limpo, certo? Que vai ser essa parte da ortografia, da gramática, da acentuação, da pontuação. Pronto, fechou a prova. Se eu fizer só isso, professor, eu posso tirar um 10? Pode. Se for no Enem, eu tiro um 1000, tira um 1000 ou bem próximo disso. Tá? No rascunho, dê mais atenção à organização dos seus argumentos, tá? Suas ideias devem fazer sentido, deve ter coerência e coesão, tá certo? Apresente seus argumentos de forma harmoniosa para que a leitura do texto seja fluida, né? Até porque quando tem coerência e coesão, o texto fica mais fluido, mais fácil de ler. Você mesmo pode fazer isso quando você terminou seu rascunho, lê aquilo. Tá de fácil compreensão? Tá moleza para o professor ler? Então pronto, passa limpo e manda. O maior indicador que o seu texto é fluido é a facilidade de lê-lo, certo? Antes de passar a limpo, é claro, confira se o seu texto contempla a estrutura clássica, né, de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, certo? A introdução vocês já sabem o que é, né? É o primeiro parágrafo onde você faz uma apresentação do problema e suas principais abordagens. Sua tese também vai estar lá, tá certo? Os argumentos que vão implicar na defesa da sua tese vão estar nos próximos parágrafos, que pode ser um parágrafo ou 2 de desenvolvimento, né? Quem sabe até 3, dependendo do concurso que você vai fazer. A partir do segundo parágrafo, você vai defender a sua tese, apresentada na introdução. Cada parágrafo deve apresentar argumentos que sustentem as afirmações anteriores, da seguinte maneira: se o primeiro parágrafo é de apresentação, o segundo parágrafo vai depender do primeiro, né? O terceiro parágrafo vai depender do segundo, o quarto parágrafo vai depender do terceiro, o quinto parágrafo, um parágrafo sempre depende do anterior, tá? Exceto o primeiro. O primeiro é o parágrafo de apresentação, tá bem? E o parágrafo de conclusão é a retomada de tudo aquilo que você falou, apresentando a proposta de intervenção. Pronto. Simples. Opa. Aqui. As frases-chave e palavras-chave, né, também são retomadas aqui na conclusão, né? Quando você chama o leitor para terminar a leitura aqui na conclusão, você estará certo que você propôs as melhores soluções para os problemas apresentados ao longo do texto, né? Para o problema apresentado ao longo do texto. Aí agora a gente vai entrar no seguinte. Deixa eu ver aqui, a turminha tem tão um pouquinho, gente. Deixa eu colocar aqui a presença da Stephanie. Dizer uma coisa aqui para vocês antes de encerrarmos a aula. Foi muito rápida porque tem pouco aluno, né? Vamos lá, o seguinte. Vou colocar, pessoal. Aliás, antes de mais nada, né? Vou começar do começo. Vocês sabem que na próxima semana a gente vai dar aquele vídeo no livro, né? Pronto. Sobre as atividades que eu passei essa semana, elas não serão... Eu estou falando de mim, tá? Eu não sei dos demais professores, não sei se um vai querer caderno ou não. Eu não sei dos outros, eu vou falar de mim. As atividades dessa semana, vocês fiquem despreocupados, tá certo? Coloquem em dia as atividades anteriores, tá certo? E as atividades que eu estou passando essa semana, você fique tranquilo com relação a isso, tá? A gente corrige, a gente vê isso. Eu coloco o prazo para a semana
seguinte, tá bem? As atividades dessa semana de produção, história e geografia, vocês fiquem tranquilos, tá certo? Quando eu disse que era só livro, pois que tem muita atividade que eu passei no caderno, né? Muita produção que eu passei no caderno. Mas assim, mande as produções que eu passei que você... Aliás, você, eu não estou me referindo a você, Yasmin, tá certo? Que você é aluno ou aluna não enviou ainda para não ter que levar o caderno, tá bem? Continuando, só para dizer que as atividades dessa semana, que eu estou passando essa semana... Peraí, eu falei Yasmin, mas foi a Isabelle que mandou, né? Foi a Isabelle. Eu confundi, tá bom? As atividades dessa semana, só para dizer, só para repetir. Vocês não precisam ficarem preocupados. Com relação à produção, eu vou fazer o seguinte. No caso do senhor, deve ser o livro mesmo. Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns temas, tá certo? Uns 7, 8 temas de redação. E eu vou colocar num formulário, tá? Do Google Formulários. E eu vou colocar para vocês votarem quais os temas vocês gostariam de que a gente trabalhasse aqui, tá bem? O tema aqui que vocês gostariam que a gente trabalhasse. Os mais votados, como a turma aqui é pequena, eu vou ter que permitir que você responda mais de um item, né? Os mais votados serão aqueles que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? E eu queria... Opa, peraí. Eu queria que a maioria da turma respondesse, tá bem? Porque, assim, se uma minoria responder, quem vai escolher os temas sou eu. Aí talvez eu escolha um não tão fácil assim, né? Não mais difícil, mas um tema medíocre, né? Um tema médio. E medíocre não é uma palavra ofensiva não, tá? Medíocre só tem a ver com médio. A gente vai ter que fazer as atividades do caderno também. Olha, eu só quero que você mande as possíveis atividades que você ainda não fez, tá certo? Pelo Google Sala de Aula mesmo, pode ser pelo WhatsApp também, não tem problema. Para você não ter que levar essas atividades para você não ter que levar o caderno, tá certo? Porque assim, eu sei que eu passei um volume razoável de atividades no caderno, certo? Então, faça isso, as atividades, tá bem? Bom, então é isso, eu vou colocar esse formulário para vocês responderem. Hoje é quinta, né? Até sábado tá bom, né? Como não vai ter aula, eu vou deixar até domingo, talvez até segunda, para vocês responderem com calma, tá bom? Bom, vou ficar por aqui, tá certo? A gente se vê outro dia aí. A gente vai se ver daqui a um tempinho, né? Bom, é essa a aula de hoje, pessoal. Obrigado pela atenção, pela paciência também, tá certo? O tio Carlos vai ficando por aqui. Um abraço em todo mundo. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. E até a próxima. Tchauzinho.